Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa terça-feira, dia 19 de outubro de 2021. Separei pra essa rodada 10 jogos aí muito bem analisados por sinal, e no final do vídeo, como é de costume, vou estar deixando aí 2 bilhetes prontos pra vocês, tá show? Antes de mais nada aí, peço ajuda e a moral de vocês, pra quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho pra estar recebendo notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal, e quem puder também, deixa um like no vídeo que é muito importante, tanto pro vídeo como pro canal. E para vocês que quiserem saber maiores informações sobre o grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp, o número tá na descrição desse vídeo e também vai estar aparecendo aqui ó, na parte de baixo da tela. Só me chamar lá no WhatsApp que eu vou estar te passando informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola lá dentro do grupo VIP, tá show? Então sem mais delongas, vamos ao que interessa. Os 10 jogos que eu separei para essa rodada são esses daqui. A gente vai começar falando do primeiro jogo, que é Liga Europa fase de grupo, jogo entre Celtic e Ferencváros, jogo que acontece às 11h30 da manhã. Na minha opinião, o jogo tem tudo aqui para ser um jogo truncado. Na minha opinião, é um jogo que não vai sair muitos gols. Isso porque o Celtic jogando em casa vai querer essa vitória de um jeito ou de outro, porém vai agir de cautela, já que a equipe sempre tem levado gols, né? Especialmente jogando seu território. Vou mostrar aqui para vocês que dos últimos 10 jogos, a equipe levou gols em 1, 2, 3, 4 oportunidades. Vinha de uma sequência boa, por sinal, né? Vinha de uma sequência aqui que estava 7 jogos vencendo direto e só teve um jogo que tomou gols, então vinha de uma sequência boa, porém andou vacilando nas últimas rodadas, então acredito que o time vai querer manter essa média de não levar gols nesse confronto contra o Ferencváros, né? Acredito que o time vai agir com cautela e vai tentar vencer essa partida aí, quem sabe por 1-0, 2-0. A única coisa que eu sei que é um jogo interessante pra gente focar no mercado de menos gols. Eu particularmente acredito que é um jogo pra gente assistir 2 ou 3 gols no máximo. Com isso a gente pode estar indo com a dica menos de 3,5 gols e a probabilidade 1-0 casa. Agora vamos para o próximo jogo, agora a gente vai ter Liga dos Campeões fase de grupo, jogo entre Clube Brugge contra Manchester City. Na minha opinião, esse jogo aqui, que acontece 1h45 da tarde, o City é grande favorito para vencer, porém não vai ter vida tão fácil assim, já que o time do Clube Brugge é uma equipe chata, né? No último jogo aí da Liga dos Campeões, o time venceu fora de casa, o time do Red Bull Leipzig venceu por 2-1, então já demonstrou que não veio para brincadeira nessa Liga dos Campeões, vai em busca aí de uma classificação, o que seria um feito muito interessante para essa equipe belga. E acredito aqui que é um jogo interessante pra gente focar no mercado de gols. Isso porque você for pegar a vitória do City jogando fora de casa, tá pagando 1,25. É uma odd que, na minha opinião, não tem valor nenhum, ainda mais jogando fora de casa. Então eu, particularmente, acredito que a melhor escolha para esse jogo aqui é o mercado de gols. Eu acredito que a gente vai ter oportunidade de assistir no mínimo 3 gols ou mais. Então a gente pode estar indo com a dica mais de 2,5 gols e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos para o próximo jogo, agora a gente vai ter campeonato da Suécia, Superettan, jogo entre Falkenbergs contra Helsingborg, jogo que acontece 2 horas da tarde. Nesse confronto aqui acredito que a gente vai ter grande oportunidade, né, grande possibilidade de assistir gols das duas equipes, né. O time do Falkenbergs jogando em casa é uma equipe que sempre costuma marcar gols, né, como vocês podem ver dos últimos 10 jogos marcou gols em 8 oportunidades, só teve 2 jogos que não marcou gols, e o Helsingborg jogando fora de casa marcou gols em 9 oportunidades, só teve um jogo aqui que não marcou gols. No confronto direto aqui, o Helsingborg jogando fora de casa tem favoritismo, né, contra o Falkenbergs, e vocês vão ver aqui que sempre costuma bater o ambos marcos, né, se a gente for pegar aqui os últimos confrontos, só teve 2 jogos aqui que não saiu ambos marcos, por exemplo, mas dos últimos 5 jogos, por exemplo, sempre bateu esse ambos marcos. E se a gente for pegar a estatística do time do Falkenberg jogando em casa e o Helsingborg jogando fora de casa, é grande chance da gente assistir gols das duas equipes, né, então a gente pode estar indo com a dica ambos marcam e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos para o próximo jogo, agora a gente vai ter Campeonato da Bolívia, primeira divisão, jogo entre Real Potosí contra Oriente Petroleiro, jogo que acontece 4 horas da tarde. Na minha opinião, o Real Potosí, mesmo jogando em casa aí, não vai ter vida fácil, eu particularmente acredito que o Oriente Petroleiro tem favoritismo para vencer essa partida, o time está numa posição melhor, está em 6º lugar aqui com 35 pontos, vem de 2 derrotas, né, como vocês podem ver, 2 derrotas aí nos últimos 2 jogos, mas vai pegar uma equipe que está aqui embaixo na tabela, que não tem feito boas partidas,
partidas, né? O Real Potosí, o time da casa, tem 4 vitórias, 3 empates e 14 derrotas. E se a gente for puxar aqui o confronto direto, a gente vai ver que o Oriente Petroleiro tem grande favoritismo, né? Como vocês podem ver, dos últimos 5 jogos, foram 4 vitórias do Oriente Petroleiro e 1 empate. Com isso, na minha opinião, é um jogo muito bom pra gente assistir o time do Petroleiro vencer, ou no máximo um empate, né? É 2 alternativas na minha opinião, empate ou Oriente Petroleiro. Com isso, a gente pode estar indo com a dica de segurança, que é a dica fora vence com empate anula e a probabilidade 2-0 fora. Agora vamos para o próximo jogo. Agora a gente vai ter mais jogos aqui da Liga dos Campeões fase de grupo. Jogo entre Ajax e Borussia Dortmund. Jogo que acontece 4 horas da tarde. Na minha opinião, esse jogo aqui vai ser muito interessante. Na minha opinião, vai ser um jogo aí bem legal para a gente estar assistindo. E um jogo bem equilibrado entre essas duas boas equipes, né? O Ajax jogando em casa é uma equipe muito forte. Sempre costuma marcar gols, né? Mostrar aqui para vocês que dos últimos 10 jogos a equipe marcou gols em 8 oportunidades. Só teve 2 jogos que não marcou gols. E o Dortmund, por sua vez, jogando fora de casa dos últimos 10 jogos, marcou gols em 9 oportunidades. Só teve um jogo que foi contra o Borussia Mönchengladbach, que o time perdeu de 1-0 e obviamente não marcou gols, né? Mas se a gente for pegar uma média muito boa aí da equipe jogando fora de casa, e eu particularmente não apontaria favorito, né? O Borussia Dortmund tem Haaland e companhia, ó. É um time muito bom. E o Ajax, por sua vez, tem Antony, tem David Neres, tem o Tadic, jogadores assim que podem decidir a partida a qualquer momento, né? E vem jogando bem. E tem também, se não me engano, é o Malen, jogador muito chato dessa equipe do Ajax. Então é uma equipe muito boa e uma equipe muito competitiva, que acredito que tem possibilidade aí de passar de fase, né? Acredito que vai ficar em primeiro ou segundo nesse grupo. Atualmente está nessa faixa aqui, né? 2 jogos e 2 vitórias para cada uma das duas equipes. Mas enfim, nesse jogo aqui a gente vai ter grande chance de assistir gols tanto do time da Ajax como do Dortmund. E com isso a gente pode estar indo com a dica: ambos marcam e a probabilidade 3-2 casa. Agora vamos para mais um jogo aqui da Liga dos Campeões, jogo entre Atlético de Madrid contra o time do Liverpool, jogo que acontece 4 horas da tarde. Na minha opinião, um jogo bom para a gente focar no mercado de gols, né? O Atlético de Madrid, todo mundo sabe que é uma equipe que joga bem defensivamente, né? O setor ofensivo é razoável, não vou dizer que é ruim, obviamente que não é, mas é um ataque razoável. Porém vai pegar o time do Liverpool, que está numa sequência muito boa, uma equipe aí que tem feito boas partidas, tem marcado gols toda a rodada, né? Como vocês podem ver, dos últimos 5 jogos, a equipe marcou gols nos últimos 5 jogos, né? Foram 3, 6, 11... 13, 18 gols nos últimos 5 jogos, uma média muito, muito alta. O Atlético de Madrid, jogando em casa, por sua vez, dos últimos 5 jogos, marcou gols em 3 oportunidades, só teve 2 jogos aqui que não marcou gols, e no confronto direto a gente vai ver que costuma sair poucos gols, né? Mas como a gente está falando de temporada 2021 e de um Liverpool que está embalado, está com faro de gol, né? Eu acredito que é um jogo interessante para a gente assistir no mínimo 2 gols entre essas duas equipes. Com isso a gente pode estar indo com a dica: mais de 1,5 gols e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos para o próximo jogo, mais um jogo da Liga dos Campeões, jogo entre Inter de Milão contra o time do Sheriff Tiraspol, né? Essa equipe aí que é muito chata, tanto é que na última rodada aí da Liga dos Campeões venceu o Real Madrid fora de casa, e agora vai ter esse confronto aí contra a Inter de Milão, que é uma equipe muito forte e que, na minha opinião, tem favoritismo para vencer esse jogo, né? Porém, a gente pode focar no mercado de gols para evitar qualquer surpresa, né, nesse confronto aí entre essas duas equipes. Acredito que a Inter de Milão tem chance de marcar, quem sabe, 2 ou 3 gols, e o time do Sheriff Tiraspol também tem chance de, quem sabe, marcar pelo menos um golzinho aí fora de casa, né? Então a gente pode estar indo com a dica: mais de 2,5 gols e a probabilidade 3-1 casa. Agora vamos para o nosso último jogo aqui da Liga dos Campeões que eu separei, jogo entre PSG contra Red Bull Leipzig. Outro jogo interessante para a gente focar no mercado de gols, né? É o time do PSG que vai ter alguns desfalques importantes, como por exemplo Neymar, Sérgio Ramos, o Navas e também o Di Maria, né? Desses jogadores aqui, o Neymar e o Di Maria, jogadores importantíssimos para essa equipe do PSG, e acredito que isso aí pode surtir algum efeito negativo. Porém, vai ter Mbappé e companhia, né? Ainda tem o Mbappé que, querendo ou não, é um jogador fundamental também para essa equipe do PSG, e a gente vai ter grande oportunidade de assistir um jogo com bastante gols, né? Já que o Red Bull Leipzig precisa mais do que nunca da vitória, já que nos seus 2 jogos aí que fez, perdeu os 2, né? Perdeu na última rodada para o Clube Bruges e na primeira rodada perdeu para o City por 6-3, né? Uma goleada. Então acredito aí que o time vai em busca dessa vitória para poder se recompor aí no campeonato, para ainda sonhar com uma classificação. Então eu particularmente acredito que vai ser um jogo aberto, um jogo com grande chance de
gols. Então a gente vai ter oportunidade de assistir 3 gols ou mais, e com isso a gente pode estar indo com a dica mais de 2,5 gols e a probabilidade 2-2. Agora vamos para o próximo jogo. Agora a gente vai ter campeonato da Bolívia. A gente vai ter confronto entre Bolívar contra São José. Jogo que acontece 9 horas da noite. Nesse confronto aqui, Bolívar grande favorito para vencer. Acredito que vai ter até uma vitória fácil. Vai pegar o último colocado, que é o time aí do São José, que começou o campeonato com menos 12 pontos. Decisão da federação, né? Eu particularmente não me aprofundei para saber qual o motivo, mas só sei que a equipe está fazendo a campanha simplesmente horrível, né? Em 21 jogos, o time só tem um empate e 20 derrotas. 5 gols marcados e 67 gols sofridos. É uma equipe aí que simplesmente está virando saco de pancada para essas equipes aqui, as outras equipes da Bolívia, né? E com isso aí, o time completamente já está rebaixado, não tem para onde correr, já está pensando na próxima temporada da Série B aí do Campeonato da Bolívia. E o Bolívar, por sua vez, ainda sonha aqui entrar nesse G4 aqui, né? Que dá uma qualificação aqui para a Copa Libertadores, né? Só que o terceiro e o quarto colocado tem que participar daquela repescagem, né? O que é bem chato, mas o Bolívar ainda tem time aí para poder brigar pelo menos para ficar entre esses 4 primeiro, né? E com isso o time vai com tudo aí para cima desse time do São José e tem grande chance de conseguir um bom resultado, uma vitória que é quase certa. Porém, eu estava analisando o mercado aqui que eu achei bem interessante, que se a gente for pegar, é um jogo que tem tudo pro Bolívar golear. Porém, eu acredito que é um jogo para não sair, por exemplo, mais de 6 gols. Eu acredito aí talvez num 4-0, num 5-0. Agora, eu não imagino, por exemplo, um 7-0, um 8-0 nessa partida. E o mercado que eu analisei aqui e vi um valor interessante foi o mercado de menos de 6,5 gols, ou seja, a partida pode sair no máximo 6 gols. Se sair 7 gols, a gente perde. Mas como eu falei, é uma partida que eu até acredito que o Bolívar vai golear, mas acredito que não vai sair mais de 6 gols nessa partida. Com isso, a gente pode estar indo com a dica menos de 6,5 gols e a probabilidade 4-0 casa. Agora vamos para o nosso último jogo. Agora a gente vai ter campeonato Série B, jogo entre Coritiba e Sampaio Corrêa, jogo 9h30 da noite. Nesse confronto aqui, acredito Coritiba grande favorito para vencer, né? O time que nas últimas rodadas aí tem vacilado, né? Dos últimos 5 jogos a equipe só venceu uma partida, empatou 2 e perdeu 2. Então acredito que nesse confronto aqui, o Coritiba vai mais do que nunca aí em busca de um bom resultado para não perder essa liderança, né? Já que o time do Botafogo está aqui em segundo lugar com 52 pontos, tem tudo para poder vencer aí, quem sabe na próxima rodada contra o Brusque e pegar essa liderança aí se por acaso o Coritiba perder essa partida pro Sampaio Corrêa. E eu particularmente acredito que isso não vai acontecer. Coritiba jogando no Couto Pereira é muito forte e tem tudo para conseguir um bom resultado contra essa equipe do Sampaio Corrêa, que é uma equipe boa, mas eu particularmente acredito que não vai conseguir muita coisa fora de casa, né? Ainda mais que o Sampaio Corrêa jogando fora de casa só teve 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Vem de 4 derrotas seguidas jogando fora de casa. Enquanto o Coritiba, que tem uma equipe muito bem qualificada, acredito que o favoritismo total aí para a equipe de Coritiba vencer. Com isso, a gente pode estar indo com a dica casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de terça-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar trazendo para vocês aqui os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete para essa rodada aí de terça-feira, a gente vai com essa tripla, muito bem elaborada por sinal. Primeiro jogo que a gente pegou, Clube Bruges contra Manchester City, botamos aqui mais de 2,5 gols na partida. Jogo entre Ajax e Borussia Dortmund, colocamos ambos marcam. E o jogo entre PSG e Red Bull Leipzig, botamos mais de 1,5 gols na partida. Esse bilhete gerou uma ODD total de 2,45. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$245,33. Esse bilhete acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso segundo e último bilhete, que é esse daqui, ó. Segundo e último bilhete, pegamos mais uma tripla. Primeiro jogo, Celtic contra Ferencváros. Colocamos menos de 3,5 gols na partida. Jogo entre Inter de Milão e Sheriff Tiraspol. Botamos mais de 1,5 gols na partida. E o jogo entre Atlético de Madrid e Liverpool, mais de 1,5 gols na partida também. Esse bilhete gerou uma ODD total de 2,21.
A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$221,59. Esse bilhete acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa terça-feira. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aí dos palpites, dos bilhetes que eu acabei de trazer. Se você gostou, deixa um like no vídeo que é importante demais. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para estar recebendo notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Tamo junto, um forte abraço, uma ótima semana para todos nós, que seja uma semana muito lucrativa e que eu possa contar com a presença de todos vocês aqui no próximo vídeo. Valeu, valeu, fui!